Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa pressão estética que existe nas mães para que elas voltem ao corpo de antes, né, da gravidez. É engraçado pensar sobre isso porque eu acho que a raiz do problema vai muito além da questão de simplesmente a mãe própria se cobrar, mas de que todo mundo ao redor, ainda que não fale explicitamente, muitas pessoas falam, cobram isso das mães, né? E desde que a gente é pequenininha, lá atrás, você que tá aí provavelmente já deve ter assistido aqueles filmes de comédia romântica, onde tem a protagonista, que ela era linda, magérrima, mas as pessoas chamavam ela de feia, de gorda, porque, sei lá, ela comia um pouquinho mais, e aí ela passa a ser mais bonita depois que ela só começa a comer salada, e várias coisas do tipo assim, ai, eu não vou comer esse bolo, meu Deus, é muito calórico, nossa, como ela ficou gorda, aí você vai ver a personagem gorda, ela tem um corpo normal, né? Por exemplo, Meninas Malvadas com a Regina George no episódio, na parte que ela fica gorda, ela não está gorda, ela está com um corpo totalmente normal e magro, extremamente magra ainda, mas como não era aquele padrão extremamente magra, começam a chamar ela de gorda, enfim, vários filmes que retratam sobre isso e a gente que é mulher, a gente cresce vendo isso. Fora isso, também tem a indústria da moda e tudo mais, que sempre mostra corpos magérrimos, né? E isso é muito doido, porque com o Instagram, a gente tem acesso à maternidade de pessoas que têm condições melhores que as nossas, né? Tanto financeiras, quanto psicológicas, quanto para pagar babá, para cuidar do neném e tal. E aí as mulheres, tipo assim, nasce o neném, ali um mês elas já estão de volta do corpo delas, né? Já estão magras, ou então já estão treinando, já estão fazendo dieta, ou então fazendo cirurgia. E isso é uma coisa que eu vejo que tem crescido muito, assim, pelo menos pra mim, a maioria das mães que eu vejo, assim, que eu sigo, que são blogueiras e tudo mais, às vezes que eu nem sigo, mas aparece pra mim, elas sempre têm essa jornada de descobrimento de si mesmas e de recuperação da sua autoestima que culmina numa cirurgia de abdominoplastia, de lipoaspiração, coisas assim, ou colocar silicone, mastopexia, né? E a gente que consome esse conteúdo, ainda que a gente entenda, né? Ah, não, a mãe grava um vídeo bonitinho falando, ai, porque eu me perdi de mim mesma, minha autoestima tá baixa, eu tive isso, eu tive aquilo, e agora eu vou fazer essa cirurgia porque é a única maneira, porque eu não estou me sentindo bem. E você fica comovida com aquilo, você entende os motivos, claro, eu não tô dizendo que você não deve, que ninguém deve fazer cirurgia no mundo, não é isso, mas a gente começa a consumir esse tipo de conteúdo e vai condicionando o nosso cérebro a achar que só fazendo uma abdominoplastia você vai conseguir, por exemplo, se sentir bem consigo mesma, ter um corpo bonito, ter um corpo que você sonha, ou então que só tomando Monjaro, Ozempic, sei lá, você vai conseguir emagrecer. E isso é muito prejudicial, porque primeiro, muitas mães que falam isso são mães de crianças pequenas, que muitas vezes a criança não tem nem 1 ano, nem 2. Você vê por aí exemplos de blogueiras que a bebezinha tem 1 ano, ela já tá fazendo abdominoplastia, às vezes meses já tá fazendo abdominoplastia, ou já tá, tipo, fazendo coisa, e a própria mulher em si é nova, já tá fazendo cirurgias, já tá pondo silicone, já tá fazendo um monte de coisa. Essa cultura, né, no Instagram de que você tem que parecer perfeito o tempo todo, ela vende. Por isso que ela existe, né? Porque elas precisam estar bonitas para poder as marcas quererem fechar contrato com elas, para elas terem as empresas e não sei o que elas vendem. Enfim, elas são um produto, então elas têm que estar perfeitas o tempo inteiro. Mas a gente que tá aqui na vida real, do outro lado da tela, que tá consumindo esse conteúdo, a gente vai se influenciando com isso, e isso vai fazendo com que a nossa percepção sobre nós mesmas vai só piorando. Isso quando a gente não entra naquela espiral de conteúdo onde tudo é nossa culpa e tudo é desculpa. Do tipo assim, ah não, se você é mãe, tem um filho pequeno e outro filho pequeno e não tem com quem deixar, não sei o que, você tá dando desculpa. Porque olha eu levo meus filhos pra academia comigo, tá? Mas você tem carro, você tem estrutura financeira pra pagar uma academia, pra pagar dieta, pra pagar nutricionista, seja lá o que for, enfim. Entende que as pessoas gostam muito de usar essa coisa do tipo assim, você só dá desculpa, isso aí é desculpa, isso aí é desculpa, isso aí é desculpa, mas ninguém tá na tua pele vivendo o que você tá vivendo de fato pra dizer se você tá dando desculpa ou não. Quem que tá ali assistindo tua vida e muito mais não só assistindo, porque vivendo é fácil, mas vivendo na pele é outra coisa. Só você sabe as dificuldades reais que você tem, só você sabe, seja o cansaço, às vezes problemas de saúde mental, enfim, só você sabe as suas dificuldades reais. E eu não tô aqui dizendo que a gente não pode buscar a nossa versão saudável, não é isso, mas o que eu quero dizer é que existe um tempo para cada coisa, e principalmente depois que você se torna mãe, que você ganha
tem o seu filho e você às vezes não se acha naquele corpo, não se encontra naquela nova vida que você tem aí a partir dos filhos, gente, tudo leva tempo. Não é assim, meu filho nasceu hoje, amanhã, pronto, eu já sou a melhor mãe do mundo, eu já amo meu filho com todas as minhas forças e é isso. Pelo menos comigo nunca foi assim e com as pessoas que eu converso ao meu redor também nunca foi assim. A gente aprende a amar os nossos filhos e esse amor avassalador que a mãe sente, ele vem com o tempo. Não é uma coisa que você olha pro bebê e automaticamente desce ali o amor. Não é isso. É com o tempo, com a construção, que você vai amando seu filho cada vez mais, que você vai aprendendo a ser mãe, que você vai aprendendo a se reencontrar de novo. Porque a maternidade, ela nos transforma de uma maneira que não é só física, mas a nossa mente muda, e até cientificamente falando, a nossa mente muda mesmo. Existem conexões no cérebro ali que se formam e tudo mais, para que a gente se foque apenas no filho. Então, a nossa cabeça muda extremamente quando a gente vira mãe. O nosso corpo muda, imagina, o nosso quadril teve que abrir para o bebezinho poder se encaixar ali no útero, né? Os nossos órgãos todos se comprimiram para o útero crescer. O útero cresceu um monte, ficou ao tamanho de uma melancia e depois diminuiu. Então, assim, poxa, é muita transformação, 9 meses de transformação, né? E aí a gente quer que uma coisa que leva muito tempo, que custa muito, que é gerar uma vida, automaticamente nasce o neném e a gente já tem que voltar para nossa vida normal de antes. E quando eu falo vida normal de antes, eu falo também do corpo, mas também, assim, muitas mulheres já querem voltar no mesmo ritmo que antes e tudo mais. E não vai ser a mesma coisa, porque você agora tem um filho que depende de você, que precisa dos seus cuidados e que vai ser a tua prioridade em tudo. E principalmente a criança não sabe respeitar os seus limites. Por exemplo, um bebezinho, eu tô, sei lá, com gripe, com dor, com o corpo moído. O bebezinho vai continuar chorando. Ele não vai falar, não, minha mãe está com dor, então eu vou parar de chorar, vou ficar bem quietinho, vou colaborar com ela, vou dormir pra minha mãe poder descansar. Ele não vai pensar isso, ele simplesmente vai chorar. É um amor que exige tudo de você. E você precisa entregar tudo, ainda que você não queira, ainda que você pense, tô cansada de fazer o quê? Você vai ter que ir lá, né? Claro que quem tem ajuda e tudo mais, de marido, às vezes de uma babá, de uma mãe, vai ter uma facilidade, mas ainda assim não vai ser 100% fácil, porque ser mãe nunca é fácil, independente da quantidade de ajuda que você tenha. Vai facilitar, mas ser 100% fácil é difícil, porque tem uma carga mental muito forte de ser mãe, né? Quem realmente se preocupa com o filho, claro que tem mães desnaturadas, mas mães que de fato se preocupam com o filho sempre vão ter essa carga mental de estar ali preocupado com o filho, sabendo se tá tudo certo e tudo mais. Então, quando a gente fala dessa pressão de voltar a ser o que era antes, a gente esquece de olhar para toda a nossa circunstância. Às vezes a gente fica tanto tempo ali no Instagram vendo aquelas mães que têm corpos maravilhosos, casas lindas e carros e não sei o que, e conseguem muito dinheiro, e a gente começa a se sentir um lixo, porque, sei lá, eu tenho 21 anos e não tenho minha casa própria, porque eu tenho tantos anos e não consegui nada, e porque eu tenho isso e aquilo, porque eu não sou bonita daquele jeito, porque eu não faço academia daquele jeito, já que a culpa é minha, então eu que tô errada, eu que sou preguiçosa. E, cara, não, muitas vezes você só tá sobrecarregada, com uma situação financeira complicada, às vezes com um casamento difícil, às vezes tá muito difícil pra você conseguir cuidar dos seus filhos, às vezes tua saúde mental não tá boa. Então existem muitos fatores que você precisa olhar pra você. E às vezes não só pra você, mas olhar ao teu redor, sair um pouco ali do feed do Instagram e começar a olhar pro redor, gente. Quantas mães na tua realidade ali, de você mesmo, tipo, você com você olhando ali a sua avó, a sua mãe, a sua tia, a sua cunhada, a sua prima, sei lá, que são mães assim, que você olha pra elas e pensa, não, em um mês elas já voltaram no corpo depois do parto, já tava ótimo. São poucas. E geralmente as que conseguem isso assim com mais facilidade são aquelas que já eram bem magrinhas antes, daí depois, naturalmente, assim, tem uma genética mais fácil pra emagrecer e tal. Enfim, né, nessa questão estética. Mas as mães, elas mudam, gente. Quando a gente começa a conversar com as mães da vida real ali, sem ser do Instagram, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com a minha prima, com a minha cunhada, não sei o quê, você começa a ver que a maternidade real, assim, da vida das pessoas, da maioria da população brasileira ali, é totalmente diferente da maternidade que a gente vê no Instagram, até no parquinho. Quando a gente vai no parquinho, começa a conversar com outras mães, trocar experiências, a gente vê que a gente tá no mesmo barco. Então a gente fica, nossa, então aquilo lá que eu vejo no Instagram, tipo assim, sei lá, pode ser a realidade daquela mulher, mas é uma realidade recortadíssima, porque eu sei a realidade que eu tô vivendo, entendeu? Então é isso que eu quero trazer de mensagem pra você, que você pode estar se sentindo culpada, como se fosse sua culpa você ainda não ter voltado ao que você era antes da gravidez, seja fisicamente, seja mentalmente, seja profissionalmente. Você pode estar se sentindo confusa, perdida, sem saber o que aconteceu com você agora que você virou mãe, que você já não se reconhece mais, você já não se encontra mais, você fica ali sentindo a tua autoestima baixa, sentindo que de alguma forma você se perdeu de você mesma.
Calma, você não se perdeu de você mesmo, ao contrário, você tá numa jornada para encontrar a sua nova versão. Uma versão que agora é mãe, uma versão que agora tem mais responsabilidade, sim, mas é uma versão muito mais bonita do que a versão de quando você era solteira. E você vai ver porque essas coisas passam. O meu lema na maternidade e na vida também, mas principalmente na maternidade, é tudo passa. E de fato, gente, tudo passa. Então, um dia você vai olhar pra trás e você vai se reconhecer totalmente. Mas nesses períodos, principalmente ali quando a criança é pequena, que a gente vive privação de sono, a gente vive cansaço e todos os outros problemas que vão cercando a nossa vida, que não é impossível uma vida sem problema, todo mundo tem problema. E aí a gente tá vivendo aquele turbilhão de coisas se você tá se cobrando a ponto de você já querer saber quem você é, a ponto de você já querer ter se reencontrado. Calma, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3, 4, mas em algum momento você vai se reencontrar de volta sendo mãe. Você vai conseguir se achar e vai conseguir começar a poder cuidar de você. Os seus filhos vão crescer, vão pra escola, você vai acabar tendo mais tempo pra você, pra fazer suas coisas, e aí você vai se reencontrando de novo. Mas Brenda, e agora, nessa circunstância que eu tô aqui que tá difícil, o que eu posso fazer? Cara, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre isso, mas principalmente tem um que eu postei recentemente sobre descansar, que toda mãe precisa descansar, mas você vai ter que achar coisas aí na sua rotina que te ajudem a se sentir melhor. Mas assim, se eu puder dar uma dica de verdade mesmo, assim, é diminua seu tempo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, até mesmo no YouTube. Diminua ou comece a consumir conteúdos que não sejam relacionados à maternidade. E conteúdos que você vê que de fato te agregam e não necessariamente te deixam ruim, te deixam cada vez mais pra baixo, sabe? Porque se você tá assistindo um conteúdo ali que você só tá se sentindo uma pessoa péssima, tá ficando tudo horrível, não tem porquê você simplesmente continuar consumindo. Então, a minha dica é: para de consumir esse conteúdo e começa aí a de fato olhar mais para a vida real, conversar mais com as pessoas que estão ao seu redor, sua mãe, seu cunhado, sua tia, sua sogra, sua prima, suas amigas, e viver a vida real, porque a vida real, ela é real de fato. É na vida real que você vai encontrar as pessoas reais, as dores reais, os problemas reais, que ninguém vai falar no Instagram, porque óbvio, ninguém vai sair no Instagram falando: ai gente, nossa, tô devendo 50 mil pro Banco do Itaú, ai gente, tô devendo pra um agiota aqui da minha cidade, ai gente, meu filho o dia inteiro tá fazendo birra. Ninguém vai sair falando isso no Instagram, entendeu? Porque, tipo, meio óbvio, você não quer expor sua vida, não quer expor sua família, você vai falar o recorte daquilo que é bonito. Mas isso não significa também que o recorte não é real. Pode ser real, pode ser a realidade daquela pessoa. Mas você ficar se comparando o tempo todo não vai te fazer bem. Então, filtra muito o tipo de conteúdo que você tá consumindo e foca em consumir conteúdos que te façam bem, de fato, e que te ajudem, que você se sinta melhor depois de consumir aquele conteúdo e não se sinta pior, se sinta mais pra baixo, mais jogada ali no chão, mais acabada, não. Que você fale: não, pô, tô me sentindo melhor depois de assistir esse vídeo, tô me sentindo mais motivada, tô me sentindo, agora entendi que essa pessoa me entende, ela tá vivendo a mesma coisa que eu, entende? Então, mais ou menos é isso que eu queria deixar nesse vídeo de mensagem pra vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Aqui nos comentários me conta o que você acha disso, se você se identifica com o que eu falei aqui no vídeo, se você não se identifica, se você acha que faz sentido ou não faz sentido. E não esquece de se inscrever, curtir, comentar, né? E também aqui na descrição tem alguns produtos que eu indico, tem também meu Pix, se você quiser ajudar aqui no canal. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!